noite a todas e todos. É uma satisfação poder conversar de novo nas nossas lives sobre temas importantíssimos. Hoje nós vamos tratar da Venezuela. Vocês certamente ouviram falar alguma coisa da Venezuela. A gente ouve falar muita mentira aqui no Brasil também. Os grupos bolsonaristas, extremistas, que não respeitam as identidades dos povos, que não gostam da América Latina, que gostam do imperialismo, esses mentem. Mas, para desmentir, a gente tem que falar com o povo que vive a Venezuela, que constrói a Venezuela, que entende da Venezuela. O WhatsApp, o Facebook, não sabe. São redes sociais. E ali tem muita mentira, muita ilusão, muita farsa. E para a gente dissolver um pouco isso, entender como está a Venezuela, o que é a política na Venezuela, como esse país se constitui e como vai ser a próxima eleição da Venezuela. Sim, terá eleição na Venezuela para prefeitos e governadores logo mais. A gente tem a felicidade de estar conversando aqui com o professor Alexis Dias, professor Anísio Pires, professores universitários na Venezuela, e a Raimires, que é estudante. A Raimires também é secretária estadual da Federação Venezuelana de Estudantes, encarregada também da setorial Mulher Jovem do Partido Socialista Unido da Venezuela. O Alexis, ele é também responsável pela Secretaria de Formação lá no estado de Nueva Esparta, também do Partido Socialista Unido da Venezuela. E o Anísio Pires também, que é um lutador histórico, a gente se conhece de muitas lutas. O Anísio, ele não vive só a Venezuela, vive o Brasil também, compreende o Brasil, tem muita experiência sobre o Brasil, acumulada da praxis. Então, esse debate entre nós hoje é para que a gente possa trazer mais informações verdadeiras, na voz do povo, na voz de quem luta, de quem constrói o socialismo na Venezuela. E nós aqui, do PT, temos uma identidade muito próxima do partido que constrói esse país hoje, junto ao seu povo, e que enfrenta os interesses dos poderosos e dos criminosos internacionais. Criminosos internacionais. Essa palavra a gente tem que utilizar, porque o imperialismo e a voracidade do capital merece esse adjetivo. Até diria que é um adjetivo muito simplório para o que é e o que significa essa tentativa de destruição da soberania nacional, não só na Venezuela, como em outros países também, que constrói a sua identidade junto ao seu povo. Então, eu quero, agradecendo já a vocês de antemão por estarmos aqui, passar a palavra para a nossa estudante, lutadora, Raimires, para se apresentar para nós, trazer elementos iniciais do debate. Seja bem-vinda e sejam bem-vindos. E vamos construir aqui mais conhecimento sobre a Venezuela e sobre o povo latino-americano e as nossas identidades. Com a palavra, Raimires. Hola, ¿cómo están? Un placer, agradecida por los profesores que hoy estamos aquí, por la oportunidad que me dan y a ustedes por esta nueva ventana para transmitir la verdadera Venezuela. Un placer, mi nombre es Raimires Rodríguez, tengo 26 años de edad, soy abogada y soy secretaria estatal de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios del Estado de Nueva Esparta. Y a su vez soy comisionada estatal de Mujer Joven. Como ya se pudo dar cuenta,
Estoy al frente de la juventud mujer y de la juventud estudiantil universitaria, del cual quiero expresar que me siento muy orgullosa de ser venezolana, de ser margariteña, de vivir en mi patria y sobre todo darle las gracias del cual me ha permitido vivir y expresar y sobre todo aprender del cual me ha permitido, gracias a a todos los sistemas sociales que ha implementado el gobierno y sobre todo la oportunidad que ha dado el gobierno a la juventud de participar en temas electorales, en toma de decisiones y sobre todo darle participación a la mujer para hacer rol protagónico del momento histórico que estamos viviendo. Graças, Raimires. Quero passar também a palavra ao professor Alexis, por gentileza. Sí, bueno, buenas tardes para el vereador Jonas Reis. Agradecido por la invitación que nos hace. Saludar también al pueblo brasileño, a toda la militancia del Partido de los Trabajadores, y agradecer sobre todo la posibilidad de dar a conocer nuestra versión sobre lo que pasa en Venezuela frente a la manipulación permanente que se hace desde grandes corporaciones de la comunicación, así como desde la... Acabou desligando o áudio, tem que religar o áudio, professor. Alô? Ahora sí. Agora sim. Perfecto, excelente. Bueno, saludarte, Jonas, saludar al pueblo brasileño, saludar también a la militancia del Partido de los Trabajadores y agradecer la oportunidad de poder dar nuestra versión sobre lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Frente a toda la manipulación mediática y de redes sociales, pues de las que somos objeto de forma permanente. Recordar que en Venezuela se vive un proyecto histórico desde el año 1999, año en el que se desarrolló en Venezuela un proceso popular constituyente. Y ese proyecto permitió configurar una nueva constitución que proyectó a Venezuela hacia el futuro y nos permitió entonces entrar en dinámicas de la democracia participativa y protagónica de la mano del comandante Chávez, que fue quien logró capitalizar toda esa lucha anticapitalista, toda esa lucha anticolonialista en la bandera del proyecto constituyente. Y bueno, estos 22 años casi de revolución bolivariana, hemos sido, por supuesto, víctimas de asedio imperialista, del año 99, 98 hasta el año 2013, cuando estuvo el presidente Chávez, y luego de su partida física, una vez que en el año 2013 asume el presidente Nicolás Maduro, pues esos ataques del imperialismo estadounidense pues se han intensificado, se han vuelto más fuertes y se han combinado en los últimos años con bloqueos económicos y medidas coercitivas unilaterales que han generado efectos devastadores en la población venezolana. Nos han bloqueado cuentas en el extranjero, nos han impedido el acceso a recursos, a miles de dólares que tiene la República en bancos internacionales. Eso nos ha impedido o nos ha hecho difícil comprar alimentos, medicinas. Digamos que Venezuela está siendo perseguida
desde hace varios años, y por supuesto eso ha generado unos daños muy fuertes en el país, pero también ha generado una resistencia popular. El pueblo venezolano ha sacado su casta, su heroísmo, su resistencia, el ADN bolivariano para resistir y bueno, estar acá luchando. Ya en este año 2021 estamos en un escenario electoral, es la elección 26. En estos últimos 21 años ha habido más elecciones que en los últimos 40 años de democracia burguesa. Y este año, el 21 de noviembre, corresponde la mega elección donde van a ser electos más de 335 alcaldes, que serían prefectos en Brasil, y 23 gobernadores y gobernadoras de estado o de provincia. Eso se hace a través del voto universal, directo y secreto. Y bueno, ese es el gran evento de este año. También en el marco de ese proceso electoral se han dado diálogos con las oposiciones, en plural, porque son varias oposiciones. La oposición en Venezuela está dividida en varios pedazos y bueno, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano, ha entablado diálogo con esas oposiciones. Con un sector de las oposiciones está dialogando en Venezuela y con otro sector de las oposiciones en este momento está dialogando en México. Lo cual desde el punto de vista político es un logro importante porque se ha logrado sacar al menos temporalmente de la vía violenta a la oposición venezolana y los hemos sentado en la ruta electoral y bueno, ya inscribieron sus candidatos. En estos días estamos en la precampaña de la elección. En poco tiempo iniciaremos la campaña y será el pueblo venezolano quien decida su futuro, con votos, de manera libre. Acá no decide el imperio estadounidense, aquí decide el pueblo de Venezuela. Ese sería mi primer comentario, Jonas. Adelante. Obrigado, graças, Alexis, por as palavras iniciais. E quero também convidar aqui o professor Anísio. Querido Anísio, com a palavra. Oi, boa noite. Está se ouvindo bem? Bom, eu vou falar em português devagar para que meus dois colegas venezuelanos compreendam as minhas palavras, assim como eles falaram devagar para vocês compreenderem o castelhano deles. Eu estou agradecido ao Jonas por esse espaço de democracia e participação a nós, venezuelanos, irmãos latino-americanos do Brasil. E eu falo o fato de que eu fale português é porque eu morei alguns anos em Porto Alegre, sou um filho da cidade. Aproveito para dar um oi aos amigos e amigas que há muito tempo a gente não se via. Eu continuo na luta, como estive quando estive em Porto Alegre, ajudando a construir orçamento participativo, todas essas coisas. Bom, essa aqui é a minha segunda live internacional, então eu ainda estou, como se diz, na inibição, no medo cênico. A primeira questão que eu queria comentar, é que para o Alex, para a Raimires e para mim, estar aqui presentes, além de agradecer a oportunidade, é um dever como venezuelanos. Nós amamos essa terra onde a gente mora, a gente se sente orgulhoso da nossa história, da nossa natureza, dos nossos índios, de todo o nosso povo. Então, quando a gente escuta no Brasil que a gente vive, nós aqui, numa ditadura,
num regime autoritário, a gente já está acostumado, mas continua sempre se vivenciando como uma espécie de incredulidade, de impotência, porque custa acreditar. Eu, tipo, um desafio público democrático, convidaria a qualquer pessoa que estiver assistindo essa live a vir um dia à Venezuela, pegar a Raimires, pegar o Alex, que está em Caracas, ou conversar comigo, e percorrer qualquer lugar da cidade, qualquer lugar desta ilha de Caracas, questionarem as pessoas, perguntarem e tentarem achar onde é que está essa ditadura, esse governo autoritário que a gente não encontra. Isso é quase, desculpem exagerar, com o debate brasileiro, que você tem um setor da população que acredita que a Terra é plana. Então, quando a gente viu aqueles astronautas na Lua mostrando que a Terra era redonda e mandaram essa mensagem para os que acreditam que a Terra é plana, é algo semelhante. Ou seja, dizer que na Venezuela existe uma ditadura é acreditar que a Terra é plana. Porque, ou seja, eu morei alguns anos no Brasil, morei alguns anos também, por sorte, no Uruguai, e eu, com honestidade, assim, tento transmitir as vivências pessoais da minha vida cotidiana nessas cidades e aqui na Venezuela, e isso não existe. É completamente falso. Inclusive, é interessante como as pessoas que têm um pensamento crítico sempre repetem aquela ideia de que uma mentira repetida 1000 vezes se transforma em verdade. Logo, quando começam a falar da Venezuela, essa consciência desaparece. Então, mentir e mentira até que se transforma em verdade é uma crítica correta, sempre que não seja contra a Venezuela. Mentir contra a Venezuela é válido, mentir contra a Venezuela é correto, mentir contra a Venezuela é lógico até, dá ibope para algumas pessoas. O Alex falou, eu vou adiantar, para que vocês tenham uma ideia. As eleições que vão acontecer no dia 21 de novembro, os cargos em disputa são 3.000 e poucos cargos, entre prefeitos, vereadores, governadores e deputados estaduais. O partido de governo, que é uma aliança que se chama o Gran Polo Patriótico, não é só o Partido Socialista Unido da Venezuela, do qual nós três fazemos parte, mas tem outros partidos que apoiam o processo bolivariano. A gente vai apresentar exatamente um candidato para cada um dos cargos. São 3.000 cargos em disputa. Vocês sabem quantos candidatos têm inscritos? Mais de 70.000. Dado que nós estamos apresentando 3.000 e poucos candidatos, a pergunta é, de quem são os outros quase 60 e tantos mil candidatos? São todos candidatos dos partidos da direita. Eles são tão, digamos, tão vorazes entre eles, que, por exemplo, nesse estado que nós estamos, que se chama Nova Esparta, pela bravura que tiveram na Guerra de Independência, similar à bravura dos espartanos, neste estado, por exemplo, a direita tem 2 candidatos a governador, e assim por diante. Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos unidos, confiados, com apoio popular, e eles que dizem que, às vezes, que vivem uma ditadura, ou os meios internacionais, são 70.000. Então, eu colocaria esse dado inicial para nós começar o debate. Obrigado, professor Anísio, pelas palavras iniciais. E eu queria trazer aqui, aproveitar a Raimires, uma questão. As mulheres, a luta das mulheres na Venezuela,
diante desse cenário internacional de alargamento, de luta dos direitos feministas, dos direitos das minorias. Porque aqui no Brasil eles vendem que é uma ditadura. Se olhar as ditaduras do passado, as mulheres não tinham espaço, não estavam em lugar nenhum. Então eles dizem que é uma ditadura. Eu queria que tu colocasse para nós aqui, como estudante, como mulher, como militante, construtora, edificadora da Revolução Bolivariana, qual é o espaço que a mulher tem dentro da Venezuela, dentro das disputas eleitorais, dentro desta construção? Si me pueden apoyar un poco con la traducción para agarrar más o menos la idea, porque la tengo, pero quiero afinar más que todo para dar una buena respuesta. Por favor. Él quiere que tú le hables de cómo se expresa la participación de las mujeres en Venezuela, porque como dicen que nosotros vivimos en una dictadura nadie tiene espacio para participar. Ni los indios, ni las mujeres, ni las personas sexodiversas. Entonces él quiere que tú como mujer, de tu experiencia, le expliques a los amigos de Brasil que nos están escuchando cómo nuestra democracia se expresa en la realidad en el caso de las mujeres, estudiantes. Eso. Perfecto, profe, gracias. Bueno, ante Brasil y ante el mundo dicen que Venezuela hay una dictadura, pero yo siempre digo a todos los que me rodean y a todos los que tengo la oportunidad de conversar, ¿cómo vamos a vivir en dictadura cuando una mujer tiene espacios de poder y sobre todo de dirigir? Nuestras experiencias han sido muy buenas porque somos mujeres guerreras. Somos mujeres que queremos aprender, mujeres que queremos apostar y sobre todo mujeres que creemos en todas las visiones que ha creado nuestro presidente Chávez y nuestro presidente Maduro, que lo ha impulsado. Un ejemplo es que ahorita las mujeres en Venezuela, estudiantes universitarias, pueden ser policías, pueden ser investigadoras de ciencias penales, pueden ser doctoras, pueden elegir libremente la carrera que ellas quieran y van a estar al mismo nivel académico, social y político que un hombre. Y yo me pregunto, ¿en qué dictadura vivimos si yo como mujer puedo elegir la carrera que yo quiero? Yo como mujer puedo expresarme políticamente como yo quiero y puedo dar mi punto de vista, estar el debate con otros hombres y podemos estar, un ejemplo es que actualmente tenemos legisladoras, alcaldesas que están ocupando cargos de elección popular y que van a participar en estas elecciones. Entonces yo me pregunto, ¿en qué dictadura vivimos? Porque yo me expreso libremente y tengo debates con compañeros de oposición que piensan contrario a mí, pero que debatimos con altura, con debates, sobre todo garantizándonos que nuestra Constitución establece que somos libres, libres de pensamiento, de etnia, de credo, del cual yo los invito a todos los brasileños y a todos los que están conectados ahorita a que no se dejen llevar por una simple foto o por un simple comentario. Nosotras las mujeres en Venezuela somos madres guerreras que teniendo 2 niños podemos seguir estudiando, del cual como mujeres guerreras podemos seguir trabajando, somos madres de familia y del cual yo invito desde las aulas de clase que a pesar que esas jóvenes hayan salido embarazadas a temprana edad y del cual nuestro gobierno les garantiza un sistema adecuado de salud, ellas pueden seguir estudiando.
De igual forma, a través de la Comisión de Mujer Joven que desarrollo y que llevo, nos vamos a nuestros municipios, a nuestras comunidades, a conversar con esas jóvenes, a hablar sobre derechos, a hablar sobre la violencia de género, sobre la ley de la mujer. ¿Cuándo se ha visto que en un país del cual dicen que vivimos en dictadura, una mujer tiene una ley que le garantiza sus derechos y sus deberes? Yo me pregunto, si vivimos en dictadura, el gobierno a mí me va a garantizar mis derechos, me va a garantizar unas instituciones como yo como mujer, si tengo una problemática, voy a dirigirme. Entonces yo me pregunto, ¿qué dictadura es aquella oposición o Estados Unidos que inventa tantas cosas, pero nosotros no? Nosotros aquí en Venezuela seguimos apostando al fortalecimiento y al crecimiento de nuestras mujeres y de nuestros jóvenes, porque son el presente y el futuro, porque eso es lo que quiere nuestro país, que seamos abogados, ingenieros, arquitectos, policías, y sobre todo algo muy importante de resaltar, que nuestra educación es gratuita. Yo me puedo inscribir en la universidad que yo quiera y puedo estudiar 2 o 3 carreras al mismo tiempo, bien sea en la misma universidad o en otra universidad. ¿Y en qué país de dictadura estamos hablando? Que me garantiza a mí mis derechos como estudiante y como joven de hacer política en el mismo espacio educativo. Porque yo hago política en mi universidad y yo soy de una universidad autónoma, la UDO, una de las universidades con más tiempo en nuestro país y una de las más universidades que, wow, no apoya al gobierno, pero nosotros que vivimos libres en democracia, me permite a mí como joven que poseo un partido político diferente a todos los que conviven en esa universidad y piensen también como yo, puedo expresarme libre, del cual yo poseo un movimiento estudiantil que se llama Pitágora 21 en la UDONE, en esta universidad autónoma, y nosotros hacemos política revolucionaria en ese espacio. ¿Y de qué dictadura hablamos? No sé, me pregunto de qué dictadura hablamos cuando una joven de 26 años se para en una plaza de estudiantes en una universidad autónoma como la UDO y puede hablar de cualquier tema libre, de lo que haya hecho el gobierno, de que el gobierno esté realizando actualmente en nuestro país y en todo nuestro estado jornadas del BETIC, del cual es una jornada del pasaje estudiantil, y eso lo lleva a la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, para garantizarle el pasaje gratuito a todo el sector universitario y a todo el sector de educación. Pero hablamos de dictadura, no sé de qué. Todavía yo me pregunto, y cada vez que leo que dicen e inventan cosas de Venezuela, yo digo, pero ¿qué dictadura? Y también pone que el gobierno revolucionario le está garantizando las vacunas gratuitas a todos nuestros jóvenes, porque el 25 de octubre vamos a regresar a nuestras aulas de clase. Vamos a tener una modalidad presencial y semipresencial. Ambas opciones vamos a tener, bien sea online, y también vamos a irnos a nuestros espacios educativos 2 o 3 veces a la semana. Pero nos estamos vacunando. Todos los jóvenes se están vacunando en sus espacios educativos. También vamos a contar en nuestras universidades con consultores adecuados para que esos jóvenes que sientan algún malestar o tengan algún síntoma del COVID puedan dirigirse a esos espacios educativos, y en esa misma universidad van a ser atendidos, y si es de aislarlo, se van a aislar, pero le vamos a garantizar a todos los estudiantes la salud a través de nuestras vacunas, a través de todo el proceso de bioseguridad para garantizar un regreso a clase victorioso. Y a su vez también el gobierno revolucionario está garantizando el BETIC, pasaje estudiantil, para
nuestros estudiantes para que sea gratuito su movilidad a las aulas de clase. Y también actualmente hoy se están iniciando el tema de Fundayacucho, un sistema de becas que lo lleva el Ministerio de Educación Universitaria para nuestros estudiantes universitarios. Y con todo lo que te estoy contando, son todos los beneficios que actualmente, hoy, semana, llevamos en todos estos procesos para garantizarle bienestar a nuestros estudiantes. Y vuelvo y me pregunto, ¿qué dictadura hablamos? Cuando yo como mujer puedo estar en todos los espacios políticos que quiero, me puedo desarrollar, aprender y puedo estar a la misma altura de cualquier joven de mi edad, opositor y no opositor, y estamos en misma para debatir y para aportar. Yo a los espacios que voy siempre llevo el mensaje de esperanza, el mensaje de unidad y sobre todo el mensaje al amor propio, a no dejarnos llevar por comentarios, por el qué dirán, sino vernos en el presente, en las verdades que están pasando en nuestro país. Sabemos que tenemos dificultades, es cierto. Tenemos un bloqueo, tenemos sanciones, estamos pasando por una pandemia del cual nos ha obligado a reducir muchas cosas en Venezuela, y es cierto. Pero nuestro mensaje es que el gobierno revolucionario, nuestro presidente Nicolás Maduro, está pendiente de los venezolanos. Y cada vez que hay un bloqueo, una sanción, cualquier cosa que le pase y le afecte a los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro está ahí creando, apostando para no olvidar nunca al venezolano, más bien está dándole su mano amiga y diciéndole, aquí estoy yo apoyándolo. Un ejemplo es el tema del sector universitario, el que represento. Vamos ahorita a clases. ¿Y qué piensa el presidente Nicolás Maduro? Los jóvenes van a clases. Estamos en pandemia. Ok. Vamos a fortalecer el tema del 7+7. Ok. Vamos también a garantizarle la movilidad a esos estudiantes. Ok. Pero también vamos a garantizarle el tema de su vacunación. Por eso digo que nuestro presidente Nicolás Maduro siempre piensa en los venezolanos, piensa en los estudiantes. Y mi mensaje es, siempre escuchen a un venezolano que esté en Venezuela y hablen con ellos, porque no se dejen llevar por los medios de comunicación, que falten crear caos y sobre todo crear caos entre los mismos venezolanos y los que están afuera. Respeto la decisión y la opinión de aquellos venezolanos que se han ido, pero también apoyo la decisión de aquellos venezolanos que se fueron, pero también regresaron. Y también apoyo a nuestro gobierno revolucionario que implementó el vuelta a la patria. Yo me pregunto, ¿en qué dictadura? Cuando un gobierno le soluciona y le facilita a todos los venezolanos alguna problemática. Muchos se fueron de Venezuela, probando suerte en otro país, en Brasil, en Perú, en Colombia. Les fue mal, a algunos les fue bien y los felicito. Pero ¿qué pasó? Que le pidieron ayuda a Venezuela. ¿Y qué respondió nuestro presidente Nicolás Maduro? Véngase, aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Y qué creó? El plan Vuelta a la Patria. ¿Y qué hizo con los estudiantes que se fueron y regresaron? Le garantizó que volvieran a las universidades, porque nosotros aquí tenemos la fortuna de que cualquier joven bachiller que salga puede pedir un cupo al Ministerio de Educación Universitaria y el ministerio se lo va a dar a cualquier universidad que quiera. Y esos jóvenes que vuelven a Venezuela siguen teniendo su cupo y siguen teniendo su espacio en esa universidad y su vida sigue. Entonces vemos cómo el presidente Nicolás Maduro piensa en todo el mundo, en las mujeres, en las madres, en los trabajadores, en los pescadores, en las artesanas, en todo el mundo. Y nosotras las mujeres jóvenes estamos dispuestas
a seguir luchando por nuestro país, a seguir creyendo, porque Venezuela lo tiene todo. Tiene desde naturaleza, calidad humana y tenemos mucha fuerza para seguir resistiendo. Estamos resistiendo y tenemos los mejores profesionales. Y sé que nuestro gobierno revolucionario va a seguir de la mano con Venezuela. No sé si hasta los momentos voy bien o tienes alguna pregunta, Jonás. Agradeço, Raimires, a tua explanação, a tua fala, que nos traz os elementos das lutas das mulheres. E a gente percebe que na Venezuela, como disse a Raimires, as mulheres estão nas universidades. As mulheres estão na política. Eu desconheço na história da humanidade algum tipo de organização autoritária que permitisse às mulheres o mesmo espaço que os homens. Nós não temos isso. Quem conhece a história da humanidade, estuda a história das nações, dos povos, enfim, tem esse dado. E nos interessa muito entender também do ponto de vista de uma jovem, porque é o papel que os jovens têm. Acho isso fundamental na fala da Raimires, que os jovens têm espaço para falar, eles podem ir no espaço público e se expressar, colocar a sua opinião. Hoje, no Brasil, diria que nós aqui estamos vivendo uma ditadura, porque o jovem já não tem mais espaço para ser e estar. Hoje, no Brasil, o jovem não tem espaço para ir para a universidade. As políticas de construção da educação, de permanência dos jovens na escola e na universidade, elas foram corroídas, dissolvidas. Com o golpe que a gente sofreu, golpe na presidenta eleita em 2016, foi implementada uma emenda na Constituição que congelou o dinheiro que seria investido na educação, na saúde, nos direitos sociais como um todo. Hoje nós temos menos escolas, menos alunos, menos professores. Como nós vamos construir democracia no Brasil se eu não permito que as pessoas possam estudar e entender o que é a democracia? Democracia não é só ir na urna, é ter políticas reais para que o povo tenha acesso a direitos. E hoje, no Brasil, o governo não se preocupa com a educação pública, por exemplo. Portanto, ele não se preocupa com os jovens. As políticas sociais no Brasil, elas ajudavam fundamentalmente, no tempo do PT, as mulheres e mães. Nós tínhamos um programa chamado Bolsa Família, que levava dinheiro para quem não tinha renda, principalmente mães, líderes de família. E hoje nós temos esse programa destruído. Então, há no Brasil um ataque às mulheres, à emancipação das mulheres. Porque hoje as mulheres são reféns, Anísio, Alex, Raimires, aqui, da renda ou do marido, ou da família, ou de doações de conglomerados religiosos. Porque o Estado abandonou as mulheres. As políticas de saúde, de prevenção ao câncer, por exemplo, elas se dissolveram. Hoje o SUS tem pouco dinheiro, e isso também ataca as mulheres. Então, fazendo aqui um comparativo, nessa pergunta que eu trouxe para a Raimires, de como na Venezuela nós acho que temos mais democracia e direitos para as mulheres do que hoje nós temos no Brasil. E aqui eles dizem que é o povo quem manda, mas o povo aqui não manda. O povo aqui, ano passado, foi convocado às urnas ainda em cima das mentiras, das fake news. Os ladrões da pátria estavam nas urnas. Mentiram. Em Porto Alegre, eles mentiram e ganharam a prefeitura.
mentindo, inclusive falando mal da Venezuela. Vocês sabem que eles diziam isso? Para não virar uma Venezuela, não vote na Manuela, que era a nossa prefeita. Eles combateram uma mulher. Eles não queriam uma mulher na prefeitura de Porto Alegre. Esta é a realidade. Então, estou dando aqui um exemplo para vocês de como a gente sofreu. A mulher sofreu. Nós tínhamos a possibilidade de ter a primeira mulher prefeita. E a direita colonialista, imperialista, não deixou. E é tão colonialista, imperialista aqui, que está entregando muitos contratos para a iniciativa privada, empresas com capital que exporta dinheiro, leva a riqueza para fora do Brasil. Mas eu quero passar para o Alex, também tem uma pergunta. Como as comunidades originárias, os povos do campo, as pessoas das periferias constroem a política dentro da Revolução Bolivariana? Qual é o papel de cada um com a sua capacidade de construir? E a gente sabe que nessa revolução cada um tem um papel. Cada cidadão, no seu espaço público, privado, exerce esse dever de construir a Venezuela. Como tu enxerga isso? Como é isso? Para nós compreendermos aqui o espaço da criança, do jovem, do idoso, das gerações e também das diferentes funções que as pessoas ocupam na sociedade. Seja trabalhador da educação, da saúde, do sistema de segurança, do Estado, da iniciativa privada, da região urbana, da região rural, enfim, se tu pudesse trazer um pouco esses elementos para nós. Sí, bueno, empezaría diciendo que los pueblos originarios, nuestros pueblos ancestrales, aborígenes, por primera vez fueron reconocidos por la Revolución Bolivariana, por nuestra Constitución. Es decir, esos pueblos antes del año 99 no existían políticamente. A partir del año 99, la Constitución les asegura un catálogo de derechos que reconoce su cultura, su cosmovisión, su forma económica, sus instancias de justicia, de acuerdo a sus propias normas, de acuerdo a sus propios procedimientos, aplicadas por sus autoridades legítimas en su territorio. Pero además de eso, reconoce la Constitución el derecho a la propiedad colectiva de la tierra y hábitat originarios y los declara de carácter inalienable la propiedad, imprescriptible e inembargable. Es un giro yo lo llamaría giro descolonial, la política hacia los pueblos originarios indígenas venezolanos, que son cercanos a 50 pueblos y comunidades, antes del 99 y después del 99. Por supuesto, todavía hay muchos desafíos por delante, ¿no? en esta materia. Ya en las comunidades no indígenas, además de las elecciones donde el pueblo vota, también ejercemos la participación protagónica de manera directa. Es decir, el pueblo venezolano ejerce poder, elige representantes en las elecciones y estos representantes les rinden cuentas, pero también ejerce directamente el poder a través de diferentes medios de participación y protagonismo del pueblo. Por ejemplo, los consejos comunales, que son instancias locales de las comunidades, de los barrios, de lo que serían las favelas en Brasil, que tratan
problemas de diferentes materias y abordan junto con el gobierno la solución, inversión, proyectos, obras, políticas, atención social desde lo local, desde lo concreto. Ese es un medio de participación. Hay mesas técnicas de participación en torno a problemas de agua. Hay mesas técnicas de participación en torno a problemas de energía eléctrica. Hay comunas que serían agrupaciones de varios consejos comunales. En este momento nuestra Asamblea Nacional debate una ley de ciudades comunales. Es decir, en Venezuela estamos ensayando nuevas formas de hacer política de manera que el pueblo pueda ejercer el poder por sí mismo y para sí mismo. Y quienes están en cargos de representación, como tu caso, que eres vereador, gobernadores, presidentes, alcaldes, ejercen su poder subordinados al pueblo. Digamos que esa es la filosofía del poder y de la participación. Eso es lo que nosotros llamamos democracia participativa y protagónica. Elegimos representantes, pero también participamos de forma corresponsable en la construcción de nuestro destino, en la construcción de nuestro futuro. Y bueno, hay distintos medios. En lo económico hay las asociaciones cooperativas, las empresas de propiedad social directa comunal, propiedad indirecta comunal. Y son las nuevas formas que están surgiendo en eso que se puede llamar el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que también es la ruta en la que está la hermana República de Bolivia o el pueblo del Ecuador. Nosotros estamos dejando atrás, desde el punto de vista político, las categorías burguesas, eurocéntricas, coloniales, y estamos construyendo nuestra propia filosofía de liberación, nuestro propio sistema político de liberación. ¿Y qué queremos construir? Bueno, queremos construir una sociedad justa, que nosotros llamamos a ese proyecto de futuro el socialismo bolivariano, el socialismo en el siglo XXI, que no es una copia de ningún otro modelo socialista, ni del socialismo real, ni del socialismo, es nuestro propio modelo socialista, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a nuestra identidad como región. Y por supuesto, estamos convencidos que ese proyecto histórico de construir el socialismo no lo podemos hacer desde un solo país, no lo podemos hacer solo desde Venezuela. Por eso para nosotros es muy importante la integración de los pueblos, la integración con las luchas del pueblo brasileño, del hermano pueblo colombiano y de todos los pueblos de nuestra América. Para nosotros es muy importante el ejemplo de Cuba, la valiente y resistente Cuba, el ejemplo de la revolución sandinista, que nos permite ir construyendo un camino común. Por supuesto, al declarar el socialismo, eso ha implicado, por supuesto, los permanentes ataques del imperialismo norteamericano y sus aliados europeos, sus aliados regionales. Y bueno, al igual que en Brasil, nosotros hemos sido víctimas de varios intentos de golpe de Estado, gracias a Dios fallidos, ¿no? Recordarás, Jonas, el golpe de Estado del año 2002, ¿no? Que sacó al presidente Chávez del poder por unas 48 horas, pero el pueblo lo reinstaló en el poder. Distintas intentonas, lo que aquí se llama guarimba, que son hechos, la guarimba son hechos de violencia, trancar calles, protestas violentas que hemos tenido en distintos momentos. El propio presidente Nicolás Maduro ha sido objeto de atentados, hace pocos años con dron, en un acto público, un desfile militar. El año pasado hubo un intento de penetración mercenaria por vía marítima, por mercenarios pagados y entrenados desde Colombia. Entonces nos ha tocado resistir
golpes de Estado, bloqueos económicos, medidas coercitivas. Pero a pesar de todo ello, bueno, el pueblo venezolano resiste, sigue ensayando sus formas de democracia, no son perfectas, por supuesto, también cometemos errores, también nos equivocamos, son formas perfectibles. Y yo pudiera terminar este comentario diciendo que en Venezuela hay una democracia cuando la oposición ha ganado, ha sido reconocida. Recuerda que en el año 2015, la elección de nuestra Asamblea Nacional, nuestro poder legislativo, la oposición obtuvo la mayoría de los escaños y fueron reconocidos. Luego, en las elecciones de gobernadores, ganaron 5 gobernaciones. Hoy la oposición venezolana tiene, de las 23 gobernaciones, gobierna en 5. O sea, tienen espacios políticos, tienen alcaldías, tienen legisladores estadales, tienen concejales o vereadores, es decir, tienen espacio político. Lo que pasa es que siempre juegan a la doble agenda, a la agenda democrática y a la agenda violenta, ¿no? Para ver cuál de las dos le permite un resultado inmediato, que es derrocar al presidente Nicolás Maduro y echar al traste con la revolución bolivariana como proceso de transformación cultural de la sociedad venezolana. Adelante. Muito interessante isso que o professor Alex coloca para nós, que há um processo de construção permanente da democracia e da revolução. E há espaço para a direita, para a oposição, tanto é que governa 5 estados. Isso não é pouco, isso é muito. Então, não se pode dizer que não há democracia. O professor coloca que toda democracia tem seus problemas. Isso é real. Isso aqui também. Nós temos no Brasil uma democracia, supostamente uma democracia política, com eleições diretas desde 89. Constituição, 88, processo de redemocratização, 85. Mas a gente percebe que, mesmo dentro desses processos da democracia, do processo revolucionário bolivariano, e no Brasil, da nossa construção, digamos, agora nós estamos muito atrasados, nós voltamos. Nós tínhamos conseguido colocar negros nas universidades, mulheres em espaços de poder. Nós tínhamos conseguido respeitar os direitos dos povos originários, demarcar terras, reconhecer quilombos, regiões demarcadas para os povos negros. Isso tudo hoje está ficando no passado, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo direitos. Então, a pergunta para o professor Anísio é, dentro desse cenário, que não é por acaso, que no Brasil hoje tem um Bolsonaro, isso tem mão dos Estados Unidos, tem mão das grandes empresas, conglomerados, porque às vezes a gente pensa que os Estados Unidos são pessoas. Na verdade, são grandes empresas que dominam a lógica eleitoral, a lógica econômica e, por consequência, a lógica política. E elas se espalham pelo globo terrestre, por todo o planeta, buscando sugar o que há de riqueza natural, de mão de obra barata, para seguir acumulando. Essa é a lógica capitalista que a gente combate. Vocês combatem na Venezuela, nós, PT, combatemos no Brasil. Mas a pergunta, professora Anísio, diante desse novo formato, desse novo capitalismo, das redes sociais, dessas novas fórmulas de guerra que a gente tem, sabe que elas existem e elas são silenciosas, como que a gente, enquanto povo latino-americano, que nós temos uma identidade, eles querem destruir ela, como que nós podemos caminhar
E nessa caminhada de constituição da democracia nos nossos países, da Revolução Bolivariana, que nós acreditamos ser uma construção importante para a América Latina como um todo, como nós podemos, enquanto indivíduos e coletivos, lembraria aqui o Gramsci, Antônio Gramsci, como nós, como homens massa, podemos, como coletivo, vislumbrar, enxergar uma superação para isso. Qual é o papel que a gente deve cumprir nos diferentes espaços que a gente está? Seja como trabalhador, seja como aposentado, seja como estudante, seja como mulher, como negro, como morador da cidade, do campo, enfim. Como a gente pode pensar? Estou fazendo aqui mesmo uma ideia filosófica, tentando construir com vocês, com essa experiência rica que vocês trazem aqui para esse debate online, mas como a gente pode superar, mesmo que seja aos poucos, essa lógica que muitas vezes quer tirar o Maduro do poder, que aqui no Brasil tirou a Dilma. Agora nós estamos aí, talvez tendo uma nova possibilidade do povo voltar ao poder no Brasil, mas a gente tem muito medo, porque a gente sabe o poder que tem o dinheiro, que tem o capital, e como ele opera na política, como ele opera esmagando a soberania dos países. É assim que eu vejo, é assim que eu penso. Eu queria te ouvir um pouco também sobre isso. E outros elementos que eu sei que, com certeza, tu preparou para conversar com a gente. Bom, antes de tocar essa questão, tomei nota de algumas coisas que eu queria mencionar. O primeiro é o meu orgulho, pela tua presença, mas em particular da presença dos meus dois colegas venezuelanos jovens, porque o processo bolivariano, no seu caráter democrático, ele tem permitido que as novas gerações se somem ao processo de participação. O que faz sempre uma ditadura? É uma casta de 40, 50, 60 anos que preserva o poder e não permite que as novas gerações participem. Para que vocês tenham uma ideia, 42% dos candidatos que a Revolução vai apresentar nas eleições de 21 de novembro, 42% têm 35 ou menos anos de idade. E eles foram escolhidos pelas bases para participar desse processo eleitoral. Tinha prefeitos eleitos e tinha também governadores eleitos. Foi renovado, ou seja, nem todos os prefeitos e nem todos os governadores vão voltar a concorrer, porque o povo que apoiava a própria Revolução disse, não, tu não fez bem, vamos ter que colocar outro. Então, em torno de 40% ou 60% dos candidatos que já estavam no poder, que já eram prefeitos chavistas, que já eram governadores chavistas, eles foram trocados por decisão das bases. Para que vocês tenham essa ideia. Depois queria mencionar uma questão que mencionou a Raimires. Ela mencionou um programa que se chama Plan Vuelta a la Pátria, para vocês entenderem o que é. Muitas pessoas saíram da Venezuela por diversos motivos. Alguns, inclusive, por manipulação. As pessoas saíram do país convencidas que iam vencer na vida, fora do país. E muitas, como ela disse, algumas se deram bem, muitas se deram mal. Inclusive com atos de xenofobia no Chile, no Peru. Por exemplo, agora na Colômbia a situação é grave. Mais de 2.000 venezuelanos já foram assassinados na Colômbia, mas a Venezuela é a ditadura. Bom, o presidente Nicolás Maduro, perguntem durante a pandemia qual foi o governo que colocou navios e aviões gratuitos à disposição
dos seus habitantes, ou seja, dos seus nacionais, à disposição para voltar ao país. Já voltaram por esse mecanismo mais de 200 mil venezuelanos. O presidente, as condições são, tem que reunir um número X, por exemplo, os que entram num avião, 100, cento e tantos no Peru, o avião decola da Venezuela, vai lá, pega eles e traz de volta. Em alguns casos, os voos não puderam se efetivar porque os governos não permitiam que os aviões pousassem. Tal a maldade, porque era dar a reconhecer que o governo estava fazendo uma coisa louvável para a sua população, gratuito. E assim como ela falou, essas pessoas, uma vez que voltavam, apesar das dificuldades que nós temos, se tentava lhes ajudar, conseguir fontes de emprego, os jovens voltar para as universidades. Então, isso é democracia. Outra coisa que eu quero falar é a questão da pandemia. A Venezuela tem 30 milhões de habitantes. Até agora, lamentavelmente, faleceram em torno de 4.600 pessoas. No Brasil, sabemos, é triste, é um tema triste para a sociedade brasileira, que a todos nós dói, a toda a América Latina sente profunda dor pelo que está acontecendo no Brasil. Eu fiz uma regra de 3 entre a população venezuelana, seus mortos, a população brasileira e seus mortos. Se na Venezuela tivesse prevalecido a política brasileira de saúde, se é que dá para chamar esse genocídio de política, na Venezuela teriam falecido 90 mil pessoas. Só morreram até agora 4.600, e a gente se dói, não deveria ter morrido ninguém, mas às vezes não se pode, é difícil, nessa pandemia que nós sabemos como ela é traiçoeira. Bom, se no Brasil fosse colocado em prática o método venezuelano de encarar a pandemia, me perdi na ideia. Não, se no Brasil... perdi a linha de raciocínio. Se no Brasil se tivesse aplicado a política venezuelana, no Brasil só teriam falecido 30 mil pessoas. Mais de 500 mil de vidas teriam sido preservadas. Eu pergunto, o que é a democracia? É preservar a vida ou levar as pessoas à morte? Isso para que vocês tenham um dado comparativo. A Venezuela tem 30 milhões de habitantes, é um país, digamos, na clássica definição terceiro-mundista, com problemas, assediado. Eu vou fazer uma comparação elementar. A Venezuela, eu falei, 30 milhões de habitantes, 4.600 pessoas falecidas. A Suécia, que é um país primeiro-mundista, que todo mundo inveja, tem 10 milhões de habitantes. Sabe quantas pessoas faleceram na Suécia? 15 mil. Tem 1/3 da população da Venezuela e, no entanto, faleceram 3 vezes mais pessoas que na Venezuela. Na Suíça, que tem 8.600.000 habitantes, faleceram 11 mil pessoas. Isso números recentes arredondados. Na Bélgica, tem 11 milhões de pessoas e faleceram 25 mil. Na Áustria, tem 8.900.000 e faleceram 11 mil. Em Portugal, mais próximo no Brasil, pela questão cultural da língua, Portugal tem 10 milhões de habitantes e em Portugal faleceram 18 mil pessoas. Vocês viram alguma vez nessa mídia reconhecer o caráter salvador de vidas da política bolivariana? Inclusive, num debate que teve outro dia na televisão, nas mídias, onde participaram 3 representantes, um do PT, um do PSOL e um do PSB, a jornalista
com essa sanha, essa maldade que tem contra a Venezuela, fez uma pergunta para o Guilherme Boulos sobre a questão da Venezuela, e o Guilherme Boulos não entrou na polêmica, mas o Guilherme Boulos teve a grandeza de dizer, olha, a Venezuela tem seus problemas, mas a Venezuela mandou oxigênio para Manaus para salvar vidas humanas. Todo mundo deve ter visto as imagens da população de Manaus aplaudindo a emoção, o orgulho nosso de que esse reconhecimento simbólico de aplaudir os caminhões que estavam chegando. E, no entanto, a jornalista, apesar de que o Boulos reconheceu essa grandeza solidária da Venezuela, a jornalista ainda foi capaz de dizer, sim, mas o fato de que tenha mandado oxigênio para Manaus não nega que seja um governo autoritário. Então, para que vocês tenham a ideia de como estamos transformados num objetivo de guerra, numa coisa em si, sem nenhuma... Por isso que eu comparo todas as críticas com a questão do terraplanismo. Uma jornalista da Folha, a Mônica Bergamo, que não é de esquerda, que não é chavista, que não é comunista, ela esteve em 2018 ou 2019 em Caracas a entrevistar o presidente Nicolás Maduro. Ela fez a entrevista, a todo momento ela se dirigiu ao presidente como o presidente que é. A Mônica voltou para o Brasil, publicaram a matéria na Folha, a Mônica em nenhum momento chama o presidente de ditador, e, no entanto, a manchete da Folha é entrevista com o ditador da Venezuela. Então, vejam vocês, repetir uma mentira até que ela se torne uma verdade. Bom, que outra questão eu queria comentar antes de entrar nessa questão que tu me colocaste? É uma questão anedótica. A gente sabe que no Brasil, além dessas fake news absurdas, de que o candidato de 2018 do PT tinha uma Ferrari, que distribuíam kits gays, essas coisas que vocês sabem, esses absurdos das fake news. Bom, tem uma fake news no Brasil contra a Venezuela que é que a gente está comendo carne de gato e carne de cachorro, porque a fome aqui é tanta que nós estamos matando cachorros e estamos matando gatos para sobreviver. Bom, eu vou lhes contar uma pequena história. Na história da Venezuela, na região dos Andes da Venezuela, tem uma raça de cachorros que se chama mucutíes. Fazendo curta a história, Bolívar, e é um fato verdadeiro, está registrado, Bolívar ganhou um cachorro dessa raça e botou como nome esse cachorro Nevado. Bolívar se encarinhou com o cachorro, inclusive o cachorro participou, esteve presente em batalhas, e na Batalha de Carabobo, que é a batalha mais importante que nós temos, que foi, digamos, o enfrentamento com o qual nós derrotamos o grosso do Império Espanhol, o cachorro morre. Então, inclusive, tem um conto escrito muito interessante para as crianças e para adultos, que conta toda a história de como o cachorro foi nas mãos de Bolívar e como ele morreu. Bom, a Venezuela, além de se preocupar pelos seus índios, que eu vou falar essa questão que o Alice tocou, da questão dos povos indígenas, de se preocupar pelos negros, de se preocupar pelas mulheres, de se preocupar pela natureza, a gente se preocupa pelos bichinhos. E a Venezuela tem uns programas para atendimento da população que tem o nome de missões. As missões são como esforços concentrados para atingir um objetivo. Então, tem a missão moradia, que, por exemplo, em 10 anos nós já construímos 3.700.000 casas confortáveis, 2 ou 3 quartos, que o equivalente no Brasil hoje teria sido a construção de 24 milhões de casas. Nós construímos já 3.700.000. Bom, mas estou falando das missões. Então, tem missões específicas para muitas questões. E
em atendimento a essa questão que é importante da subjetividade das pessoas, de amar a natureza, nos reconhecer na natureza como fazem os povos originários, se criou a Missão Nevado, utilizando o nome daquele cachorro que pertenceu a Bolívar, e num país, claro que é um programa limitado pela própria situação, porque primeiro é atender a população, suas dificuldades de trabalho, etc. Mas existe uma missão que se chama Missão Nevado, que percorre o país, onde se fazem jornadas nas quais as pessoas levam os seus bichinhos de estimação para serem vacinados, e tudo aquilo que a gente sabe que precisa fazer num bichinho de estimação que a gente tem dentro de casa. Então, vejam que horrorosa é essa revolução na qual a gente vive, que tem um programa específico para atender os bichinhos. Bom, antes de eu falar no que tu me questionaste, a gente na Venezuela fazia a mesma bobagem que se fazia no Brasil, ou que ainda se faz, não sei, que é comemorar a data do tal de descobrimento. O nosso era 12 de outubro, quando chegou Colón, e o de vocês é, não me lembro, janeiro, 500, quando chegou Pedro Álvares Cabral. Como falou o Alex, nós estamos num esforço de descolonizar as nossas mentes, descolonizar os valores, ou seja, tentar pensar com nossa própria cabeça e não como as forças estrangeiras ou a colônia nos introjetou que deveríamos pensar. A partir de 2009, se não me engano, o presidente Chávez, que tinha um profundo compromisso com o povo indígena, rebatizou o 12 de outubro, que se chamava Dia da Raça, etc. E a partir desse ano, acho que foi 2009, esse dia nós comemoramos como o Dia da Resistência dos Povos Indígenas, uma forma de rever a leitura da história, uma forma de repensar que nós, antes de que eles chegassem, nós já estávamos aqui. Portanto, eles não descobriram nada. Em todo caso, eles passaram a nos conhecer e nós passamos a conhecer eles, só que nós levamos a pior parte porque fomos dizimados no maior genocídio da história mundial, que até hoje, para vocês saberem, a Espanha se nega a reconhecer a tragédia que foi esse fato. E, em homenagem a isso que o Alex falou, o Alex destacou tudo certinho, até acho que sabe de cor a lei, que, inclusive, eles escolhem seus deputados conforme seus rituais, suas regras, e depois o Conselho Nacional Eleitoral vai e referenda os candidatos que eles decidiram que são os que vão representar eles na Assembleia Nacional. Vejam vocês se isso aqui não é democracia, vejam aqui se isso aqui não é direitos humanos, se isso aqui não é uma coisa digna, que além de que está escrito, está na prática. Artigo 119 da nossa Constituição, que, aliás, isso aqui para nós é um livro sagrado. A palavra de ordem na Venezuela é a seguinte: dentro da Constituição, tudo, fora da Constituição, nada. E todos os conflitos que a gente viveu no país foi permanentemente da direita tentar eliminar essa Constituição. Tanto que o golpe que o Alex mencionou de 2002, quando eles se reuniram, a primeira coisa que eles fizeram foi dizer que essa Constituição, que foi referendada por 80% da população, não tinha mais validade e passava a valer a última que tinha sido definida em 1961. Então, eu vou ler só o artigo referente aos povos indígenas para vocês terem ideia do que é que nós, eu, Alex e a Raimedes estamos defendendo. Diz aqui: o Estado reconhecerá a existência dos povos e comunidades indígenas, sua organização social, política e econômica, suas culturas, usos e costumes, idiomas e religiões, assim como seu habitat e direitos originários sobre as terras que ancestral e tradicionalmente ocupam e que são necessárias para desenvolver e garantir suas formas de vida.
corresponderá ao Executivo Nacional, com a participação dos povos indígenas, demarcar e garantir o direito à propriedade coletiva de suas terras, as quais serão, como bem falou o Alex, inalienáveis, imprescritíveis, inembargáveis e intransferíveis, de acordo com o estabelecido nesta Constituição e na lei. Vocês estão acostumados de ver no Palácio do Planalto nossos índios indo protestar, vocês estão acostumados a receber notícias de índios sendo assassinados porque os plantadores, os agricultores, fazendeiros querem se adonar das terras deles. Isso aqui é lei. E o governo, desde a época do presidente Chávez, faz questão de que sejam cumpridas. Às vezes pode ter acontecido alguma coisa, porque às vezes sim, entram pessoas que não se têm controle e podem ter feito alguma maldade para os índios, mas os índios para nós são uma questão sagrada, porque eles estavam aqui antes que chegassem todos os outros. Bom, para encerrar e chegar a essa ideia que o Alex me colocou de como a gente fazer, a primeira coisa que eu acho que é a ideia bolivariana, e por isso que a gente se reivindica de ser bolivariano, é que Bolívar não queria a independência da Venezuela. Bolívar queria a independência do nosso continente. Por isso que ele dizia que a pátria é a América. Inclusive, numa live que participei outro dia, que foi a minha primeira, eu lembro que eu falei nessa live que para os brasileiros aceitar ou reconhecer a América Latina toda como sua pátria é mais fácil que para os outros países. Por quê? Porque vocês já são gigantes pela própria natureza, como diz o hino nacional. Imaginem a distância que tem entre um cidadão que mora em Porto Alegre e uma pessoa que mora lá no Bahia ou em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Vocês estão em Porto Alegre mais perto dos uruguaios e dos argentinos do que um baiano. E, no entanto, vocês reconhecem que o baiano faz parte do mesmo país, é da própria pátria que vocês devem se sentir orgulhosos. Então, transformar o continente todo como a nossa pátria, como um sentimento, é uma questão chave. Ou seja, nós temos que respeitar a autodeterminação de cada país. A Venezuela decida seu futuro dentro de suas regras, o Peru seu futuro dentro de suas regras. Se ganhar um presidente de direita, que se respeite o presidente de direita, mas se ganhar um presidente de esquerda, que também seja respeitado. E nós temos que inserir isso num debate mais global, que, coincidência ou brilhantez de Bolívar, é uma coisa do passado, mas que está acontecendo no presente. Bolívar sonhava com fazer desse território uma grande nação, porque ele sabia que existiam outros blocos do mundo, e Bolívar falava do equilíbrio, olhem só, equilíbrio do universo. Então, o mundo está como está porque está desequilibrado. Há uma potência que faz e desfaz no mundo inteiro, mas, por sorte, esse novo mundo pluripolar está começando a emergir. Blocos de poder na Ásia, na África, na América Latina, estão começando. É a depender dessa unidade que nós vamos conseguir fazer com que cada um de nossos países possa avançar. Ou seja, uma América Latina unida é que ela vai ser respeitada. Então, se alguém vai respeitar, assim como a ninguém se lhe ocorre atacar o estado da Bahia, esperando que o estado da Bahia seja engolido por um país estrangeiro, porque a Bahia faz parte do Brasil, a Bahia é nossa, a Bahia deve ser preservada. Então, esse mesmo sentimento nós temos que ter em relação a cada um dos nossos países. A Venezuela, colocando a América Latina como a grande pátria, a Venezuela é um estado dessa grande pátria, o Brasil é outra grande pátria, e todos esses estados precisam ser respeitados. É isso.
Quero agradecer a vocês três a importante construção que fizemos hoje de debate. Acho que vai ficar para um outro dia, nós vamos ter que marcar outra live para conversar sobre outros temas. Temos muito ainda a falar. Mas eu queria passar para a Raimires, para as considerações finais dela, depois o professor Dias e, por último, o professor Anísio, para que a gente possa, enfim, vocês dar a saudação que vocês quiserem agora nas considerações, trazer os elementos que quiserem. E nós vamos, acho que podemos fazer, se vocês estiverem disponíveis, num outro momento, continuar dialogando sobre outros temas. Nós temos muitos temas. O debate é longo, nós precisamos trazer para a nitidez a realidade do que se vive na Venezuela. Hoje a gente conseguiu compreender muito do que é a Venezuela, do que é a Revolução Bolivariana, do que é o papel de cada sujeito nesse processo, o que é esse processo do ponto de vista histórico. Mas acho que esse debate entre o Brasil e a Venezuela a gente precisa cada vez mais ampliar, para que a gente possa, de verdade, entender o que é a América Latina, o que é esse povo, que continente é esse, por que tem tanto interesse estrangeiro aqui. Enfim, quero passar. Pode ser para ti, professor Dias, depois a gente passa para a Raimires e para o Anísio. Satisfação poder estar conversando contigo. Sí, ¿me puedes repetir otra vez? Sim, queria pedir para tu fazer as considerações finais, uma conclusão do nosso debate, uma saudação final, um agradecimento. ¿Entendiste? O sea, dar un pequeño resumen del debate. No, para que te despidas y des tus consideraciones finales. Ok. Bueno, agradecida, Jonas, por este espacio que das y sobre todo a los venezolanos para transmitir la verdad, que hoy el profe Alex ha hablado, el profe Anísio también lo ha comentado, y bueno, y mi persona, espero que lo poquito que hemos hoy transmitido de la verdad de Venezuela haya servido y sobre todo reflexionado lo que dicen, y sobre todo que los venezolanos estamos luchando por seguir sacando adelante nuestro país y sobre todo seguirle garantizando los derechos y deberes a cada uno de los venezolanos, del cual te doy las gracias por permitirme participar en tu programa y espero que les haya gustado. Y bueno, nada, una humilde servidora venezolana para apoyar y apostar al crecimiento y al fortalecimiento de nuestros estudiantes, de la juventud. Y bueno, al profe a la oportunidad que me dieron, muchísimas gracias. Graças. Professor Alex, com a palavra também para suas considerações finais. Sí, bueno, agradecerte, Jonas, felicitarte además por esta forma de pedagogía política que desarrollas utilizando las redes sociales para mantenerte en contacto con tus electores, con tu pueblo, y también para mostrarles lo que ocurre pues, en esta hermana nación como lo es la República Bolivariana de Venezuela. Estos tiempos, estos últimos años para los venezolanos han sido años difíciles de distintas maneras, ¿no? Digamos, nuestro salario, el ataque a nuestra moneda, el no poder acceder a los recursos
que tiene la República a nivel internacional para comprar alimentos, para comprar medicinas, para comprar vacunas. En plena pandemia a Venezuela se le negó el acceso al oro que tiene en el Reino Unido o a cuentas que tiene en Portugal, y así sucesivamente. Ha habido más de 400 medidas coercitivas, unilaterales, promovidas por los Estados Unidos. Se ha perseguido a todo el que colabora con Venezuela a nivel internacional, empresas. En este momento está preso en Cabo Verde de manera ilegal, de manera injusta, nuestro embajador Alex Saab, que andaba por el mundo pues buscando establecer vínculos alternativos para lograr acceder a las cosas que necesitamos comprar en el mundo. Todos los países producen una parte de las cosas y otras necesitan comprarlas. Y bueno, a Venezuela se le niega eso. Y por supuesto eso nos afecta internamente, hace las cosas un poco más difíciles, ¿verdad? Escasean cosas. Sin embargo, bueno, no estamos al nivel que comentaba Inicio, que alguien dijo de que comíamos la carne de cachorro o la carne de perro. Es una exageración. Y eso puede decirlo alguien chavista, revolucionario como yo, o puede decirlo cualquier opositor también. Eso no es falso. Por supuesto, todos los ataques al país han afectado también a nuestra industria petrolera, y como se sabe, Venezuela, bueno, buena parte de su ingreso en divisas proviene de esa vía. El presidente Maduro colocaba un ejemplo muy, muy ilustrativo, ¿no? Él decía que el año pasado, de cada $100 que podían ingresar al país, solo uno era por la vía petrolera, cuando antes era al contrario. La mayor parte de nuestro ingreso era petrolero. La tecnología de nuestra industria petrolera es dependiente de los países centrales, porque así la Cuarta República, los gobernantes anteriores la establecieron, diseñaron una industria petrolera dependiente. Y en estos tiempos de bloqueo, pues se nos afecta la producción, la extracción de petróleo y el procesamiento de derivados, ¿no? En este momento, por ejemplo, la gasolina escasea. Hay colas en las estaciones de servicio. Eso es una realidad, pero bueno, también hay un subsidio a la gasolina. También se están reactivando refinerías en algunos estados con apoyo de tecnología rusa, de tecnología iraní. Estamos transformando nuestra industria petrolera en este momento difícil. O sea, el mensaje es: dificultades hay, sí las hay. Buena parte de esas dificultades provienen del bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones. Otra parte proviene de nuestros errores propios, ¿no? No toda la culpa la tiene el bloqueo. Y el presidente Maduro nos ha llamado a eso, a no excusarnos en el bloqueo y a dar respuesta política oportuna a nuestro pueblo, aún en las más difíciles circunstancias. De modo tal que la resistencia del pueblo venezolano es una resistencia heroica. Ustedes hacen allá en Brasil frente a la dictadura de Bolsonaro, y nosotros aquí hacemos frente al bloqueo y las sanciones que nos impone los Estados Unidos y sus países satélites. Entonces son los pueblos luchando. Tú lo decías al principio, Jonas. Es la historia de cada pueblo luchando y construyendo su propia historia. Y bueno, para nosotros ha sido un gusto poder expresarnos a través de ti, mostrar esta cara. No somos los dueños de la verdad, pero bueno, contamos la manera como vemos y cómo vivimos a Venezuela. Hablamos desde Venezuela. No estamos fuera del país. Y bueno, estamos también prestos para cualquier otro tema, cualquier otra invitación futura a conversar, a debatir y a aprender, porque hoy también hemos aprendido mucho de ti. Gracias. Obrigado, Dias. Passar para o professor Anísio também para as considerações finais. Bom, vou tentar ser breve. O Alex falou da não evidente
da não perfeição da nossa democracia. E eu poderia dizer que se tu pega numa sala 10 opositores venezuelanos a escrever críticas ao governo e botas eu, Alex e a Raimires a fazer as críticas, eu te garanto que o listado de críticas nosso vai ser maior que o deles. Porque nós somos críticos ao que está acontecendo. A cada instante eu troco opiniões com a Alex, com a Raimires não, porque não temos menos contato. Olha, isso aqui não está bem, isso aqui. Só que a gente, nós temos um conceito que é importante, sobretudo que estamos assediados, que é a questão da lealdade. Então, a gente, quando vê uma coisa que está errada, e tem coisas erradas, a gente busca os canais para que esse erro possa ser efetivado. Do que adianta eu publicar nas redes que uma coisa está falhando, isso aqui? Isso não contribui. Mas não há silêncio, não há cumplicidade com as coisas que estão erradas, de jeito nenhum. Isso é um detalhe. Outra coisa, este ano foram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Vejam só a surpresa. A Venezuela, em ambos os jogos, a Venezuela onde se come carne de cachorro, a Venezuela que come capim, como diz o Bolsonaro, a Venezuela na história da participação da Venezuela nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, este ano foi a melhor da nossa história. Nossos atletas nunca tinham conquistado tantas medalhas de ouro, de prata, de bronze e os diplomas que se otorgam dependendo da qualificação. E vocês têm que imaginar o orgulho que cada um de nós sentimos com essas vitórias, assim como vocês vivenciaram as vitórias de você quando os atletas brasileiros conquistaram as medalhas. Mas como é que um país é toda essa desgraça que dizem que é, e se os atletas, se isso fosse verdade, este ano a nossa participação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos teria que ter sido a pior de todas, porque a gente come cachorro, come capim, não, sabe? E foi ao contrário. Inclusive foi dada a ordem, não sei por quem, não sei se pelo presidente, se pela aviação militar bolivariana, quando o avião que voltou ao país com nossos atletas entrou no nosso espaço aéreo, 2 aviões Sukhoi da nossa Força Aérea, aviões russos que fazem parte da nossa Força Aérea, acompanharam com fumaça ao avião entrando no país, até que se pousou no aeroporto, e isso foi filmado como uma espécie de recebimento. Que legal, pessoal, estamos orgulhosos de vocês. Então, imagine, todo o país viu isso, inclusive pessoas que não gostam do governo. Teve pessoas que tiveram digamos, a dignidade de dizer, olha, eu não gosto do governo de Maduro, não sei o quê, mas eu estou orgulhoso das medalhas que a gente conquistou. Os atletas chegaram no país, foram no Palácio Presidencial, foram recebidos pelo presidente, foram condecorados, premiados, além do prêmio que eles tiveram, o presidente deu um prêmio, digamos, moral e prêmios materiais também, moradia para quem não tinha, etc., etc. Então, eu agradeço, para encerrar a participação dada pelo Jonas, eu estou, de novo, repito, orgulhoso da participação da Raimires e do Alex. O Alex é um professor brilhante, ele foi diretor da universidade na qual dou aula, eles dois... Eu sou o membro da retaguarda ativa, que a Raimires e o Alex fazem parte da vanguarda deste país, que, como eu já falei, a juventude deste país é quem está levando adiante o que está acontecendo. Então, quem pense que a Revolução Bolivariana vai acabar daqui a 2 dias, 3 ou 4, pode se esquecer. A gente fala em sério, ainda não chegamos nesse ponto. Nós falamos da ideia de chegar num ponto de que isso aqui seja irreversível, que nunca mais a direita
truculenta, violenta, chegue ao governo deste país. E não estamos dizendo isso do ponto de vista da força, do ponto de vista democrático. Muito obrigado. Valeu, Anísio, meu amigo. Muito obrigado por essa construção, esse debate tão fundamental para nós aqui em Porto Alegre, no Brasil, para a gente entender melhor a palavra de quem vive. Professor Alex, também quero agradecer imensamente a disponibilidade de estar conosco, ter conversado e construído esse debate, e a Raimires também, por toda a disponibilidade, a contribuição. Nós precisamos cada vez mais entender o que acontece na palavra de quem vive, e não pela mídia ou pelas redes sociais. Há muita mentira no ar, há muita farsa, há muita enganação, e nós hoje, nós somos mapeados pelos logaritmos. Esta é a realidade. As redes sociais hoje elas têm um controle muito grande, e nós precisamos furar esse controle sobre as vidas, sobre as nações, sobre os povos, conversando com as pessoas que fazem a luta. Eu agradeço imensamente a luta que vocês travam na Venezuela, que nos inspira, que nos dá força para no país nosso superarmos as dificuldades. Hoje a gente tem um criminoso, um governo criminoso contumaz. Ele está incendiando o país, literalmente. A Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado, não tem lugar que não tenha devastação de todos os seres vivos. Povos indígenas, mulheres, LGBT, todo mundo ele combate. Nós estamos aqui lutando não só para derrubar Bolsonaro, tirar ele de lá, não. Nós queremos ele na prisão, pagando pelos seus crimes. Nós temos mais de 600 mil mortos de uma doença que tinha vacina e eles estavam negociando propina de vacina antes de comprar a vacina. Então, nós aqui queremos que ele seja um exemplo. Ele tem que ser condenado, prisão, porque ele é criminoso. E nós, brasileiros, nos inspiramos na luta de vocês também, dessa capacidade de resiliência heróica, guerrilheira, de combater as mentiras internacionais, de lutar para que o povo de vocês possa ter comida, dignidade e direitos. Eu sonho, como cidadão da América Latina, um dia que a gente não tenha fronteiras econômicas, que a gente possa ter apenas fronteiras políticas, culturais, cada um com a sua soberania, cada um com a sua nação, com a sua identidade, mas que a gente se enxergue na Argentina, se enxergue no Brasil, no Uruguai, na Colômbia, na Venezuela, no México, enfim, nas outras nações, como irmãos. Hoje, o capital, o colonialismo, o neocolonialismo, que a gente chama, e a política imperialista nos fatia, nos fragmenta, para a gente achar que nós não somos um povo só, mas nós somos. E é por isso que a gente está aqui debatendo, é por essa identidade, essa luta, e vamos seguir assim. Eu agradeço imensamente vocês três pela disponibilidade e pela generosidade de lutar e construir esse partido tão importante que vocês constroem, nós aqui no Brasil, o PT também. Um grande abraço, saudações, e nos vemos aí sempre nas lutas e nas redes sociais. Parabéns a todos vocês que constroem a Revolução Bolivariana.